galera, beleza? Aqui é o professor Keison Sucesso e hoje eu trago no canal uma questão muito interessante com a junção de racionalização e radiciação, com certeza presentes em Olimpíadas, vestibulares, concursos, escolas militares. Então, vem comigo, acompanhe essa resolução, porque na aula do Keison eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então, vem comigo, galera. Beleza? Então, a questão diz o seguinte, ó, seja xi menos xi menos 1, isso igual a 5, onde o i é igual a 1, 2, até n, e o xi é maior que 0. E a raiz quadrada de xn menos x0 é igual a raiz de 500. Calcule o valor da expressão, ó. 1 sobre a raiz quadrada de x1 mais a raiz quadrada de x0, mais 1 sobre a raiz quadrada de x2 mais a raiz quadrada de x1, mais 1 sobre a raiz quadrada de x3 mais a raiz quadrada de x2, mais piriri pororó, mais 1 sobre a raiz quadrada de xn mais a raiz quadrada de xn menos 1. Beleza? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro passo aqui, ó, eu vou pegar a primeira condição aqui e ver como é que fica, ó. Então, aqui, ó, raiz quadrada de x1, ó, 1 sobre, né, ó, a raiz quadrada de x1 mais a raiz quadrada de x0. Isso aqui eu vou ter que racionalizar. Então, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo, trocando o sinal do meio, ó. Pronto. Beleza? Então, aqui vai ficar, ó, raiz quadrada de x1 menos a raiz quadrada de x0. Então, em cima vai ficar a raiz quadrada de x1 menos, ó, a raiz quadrada de x0, ó, sobre quem, ó? Aí é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nesse momento, ó, vai ficar raiz de x1 menos a raiz quadrada de x0 sobre, ó, vai cancelar aqui, então fica x1 menos x0. Beleza? Pronto. Então, se eu for fazer a mesma com os demais, eu vou ter o seguinte, ó. No segundo momento, vocês concordam que, ó, 1 sobre a raiz quadrada de x2 mais a raiz quadrada de x1, seguindo o mesmo padrão, isso aqui vai se resumir a raiz quadrada de x2 menos a raiz quadrada de x1 sobre x2 menos x1. Não é verdade? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar e substituir, ó. A primeira fração, nós temos, ó, a raiz de x1 menos a raiz de x0 sobre x1 menos x0. Mais a segunda fração é a raiz quadrada de x2 menos a raiz quadrada de x1 sobre x2 menos x1. Mais a terceira fração vai se resumir a raiz quadrada de x3 menos a raiz quadrada de x2 sobre x3 menos x2. E mais piriri pororó, a última que vai ficar a raiz quadrada de xn menos, ó, a raiz quadrada de xn
menos 1 sobre xn menos, ó, xn menos 1. Agora, olha que detalhe importante, né? Ó. Os denominadores, eles são iguais, porque a condição que ele dá aqui, ó, é o xi menos o xi menos 1 é igual a 5. Então, o que acontece com esses denominadores? O x1 menos x0 é 5, o x2 menos o x1 é 5, o x3 menos o x2 é 5, o xn menos o xn menos 1 é 5. Então, como eu vou ter o mesmo valor no denominador, basta eu repetir o denominador uma única vez, ó. E aí, ficou, ó, raiz de x1 menos a raiz de x0 mais a raiz de x2 menos a raiz de x1, ó, mais a raiz de x3 menos a raiz de x2 mais piriripororó, a raiz de xn menos, ó, a raiz de xn menos 1. Olha que interessante, olha só. O que é que vai ocorrer aqui, ó? Você vai cancelar, ó, esse com esse com esse com o que vai aparecer depois, até que vai ficar, ó, vai cancelar esse, vai ficar a raiz de xn, raiz quadrada de xn menos a raiz quadrada de x0, tudo sobre 5. Ora, mas aí eu já tenho, né, ó, a raiz quadrada de xn menos a raiz quadrada de x0 é a raiz quadrada de 500, ó, sobre 5. 500 eu posso dizer que é 100 vezes 5, né, ó, 100 vezes 5. E com isso vai ficar, ó, 10 raiz de 5 sobre 5, que por sua vez é 2 raiz de 5, ó. E com isso, o item correto A, tá bom? Então chegamos ao final de mais uma linda questão. Espero que você curta, comente e compartilhe, beleza? Lembrando que todos os dias tem questão nova no canal. Então aproveite, beleza? Valeu, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, hein? Sucesso total! Show!